De repente, existe uma certa completude em você, simplesmente porque você pode purificar a sua aura. Existem várias maneiras de purificar a água. Seria bom se, pelo menos, a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Em algum momento, você sentirá que, de repente, existe uma certa liberdade, um certo alívio dentro de você. Para a limpeza da aura, uma brisa oceânica ou o pico de uma montanha são sempre os melhores, porque está vindo com um mínimo de turbulência, está vindo por uma superfície plana sem qualquer irregularidade. Quando eu digo irregularidade, se você observar um barco navegando pela água, ele deixa um rastro. Inicialmente você pode vê-lo, mas depois de algum tempo você não pode. Porém, se você passar com outro barco e cruzá-lo, ele será atirado para o lado porque o rastro continua lá. Então, se o ar está se movendo pela superfície terrestre, particularmente em cidades e coisas assim, onde existem vários tipos de obstruções, a quantidade de rastro que é criada é muito grande. Ao invés de chamarmos isso de rastro, vamos dizer que a quantidade de turbulência que está sendo criada é bem grande. Esse ar não ajuda muito, mas se você simplesmente for sentar na praia, digamos que esteja ventando, um dia de vento constante, não ciclônico, você senta lá e de repente volta para casa e se sente como: do que se trata esta vida? Você só quer estar lá. Toda essa atividade, você não quer olhar no seu celular, nem e-mail, de repente existe uma certa completude em você. Simplesmente por você poder purificar sua aura, apenas por você poder se limpar com o ar. Lavar os vegetais em água corrente é algo bom de se fazer, mas você está lavando em água quimicamente contaminada? Quando eu digo quimicamente contaminada, eu estou falando sobre o cloro que você está adicionando nela. Eu quero que você compreenda isto. A natureza da vida neste planeta é tal. O que funciona como veneno para uma criatura também funciona como veneno para outra criatura, talvez não na mesma medida. O que mata uma bactéria também lhe mata de uma certa maneira, porque 52% de seu corpo é bactéria. Isso também lhe mata de uma certa maneira. Talvez você não caia morto, mas lhe mata. Portanto, se você pode matar a bactéria com algo, de certa maneira você mata uma parte de você mesmo também. Mas você faz essa escolha porque as pessoas se juntaram em grandes números para viver em um só lugar, não por amar uns aos outros, por ganância, por compulsões, por seja lá o que for. Portanto, uma vez que as pessoas se concentram dessa forma, então a contaminação acontece em vários níveis. Para conter essa contaminação, nós envenenamos a água, pois existem tantas coisas por aí que se você beber a água com isso, você pode morrer. Então você quer matar. É uma batalha química todos os dias, quer seja para esses organismos na água, como também para os organismos no corpo e para o seu próprio organismo. Você mesmo é um organismo, este também está sendo envenenado. Então, a melhor maneira é não usar a água da torneira. Se a água da torneira for livre de cloro, sim, é muito bom fazer isso. Caso contrário, a melhor forma de fazer isso, como nós normalmente fazemos na Índia, é: você não consegue obter nenhuma outra água, de qualquer maneira é água com cloro, então o que você pode fazer? Então, se você colocar um pouco de vibhuti, as cinzas, e cúrcuma, e mergulhar os vegetais por, digamos, 15 a 20 minutos, o impacto é muito melhor do que lavá-los em água com cloro.
Hoje em dia existem várias maneiras de purificar a água, métodos modernos de purificação surgiram, mas eles não chegaram até a água pública. Propriedades privadas têm diferentes tipos de purificação com os quais é possível purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Então, ao invés de água da torneira, você pode colocar cúrcuma e cinzas sagradas nela. Se você não tem cinzas sagradas, você pode colocar apenas cúrcuma e um pouco de sal. A cúrcuma fará o trabalho para você. Ou você pode colocar um pouco de neem. Você pode ter uma certa quantidade de folhas de neem em sua casa. Todos os dias você pode usar a mesma água. Esta é a beleza do neem. Se você tiver um balde no qual o fundo esteja cheio de folhas de neem, todos os dias você pode colocar seus vegetais na mesma água, retirar seus vegetais e manter o balde tampado. Funcionará bem para você. Se for um recipiente de metal, é ainda melhor. Se você tiver um recipiente de cobre ou de bronze, é ótimo. Caso contrário, até mesmo um recipiente de aço servirá, ou de vidro, está bem. Usar fogo como uma maneira de limpar o seu sistema é um sistema muito poderoso. Aqui, no ashram, nós chamamos isso de kleshanashana, que significa destruir ou queimar as impurezas no sistema. Porque quando você olha para a forma humana, o aspecto mais periférico do seu corpo é Akash. Algo entre 30 e 45 centímetros de Akash está presente ao redor de quase todo mundo. Esse é um ingrediente essencial para a criação desta forma. A purificação do corpo é importante no sentido de que você pode purificá-lo. Apenas um simples banho ou uma ducha que você toma é uma forma de purificação. Você só quer lavar a superfície da pele e, se você prestar atenção, especialmente se você estiver tomando um banho com água fresca ou gelada, você notará que um banho não é só para limpar a pele ou lavar o que for, sujeiras ou impurezas que possam estar na sua pele, mas ele o rejuvenesce e o limpa de muitas coisas. Se você está muito estressado, se você está chateado com alguma coisa, se algo lhe perturba, você vai para debaixo do chuveiro por alguns minutos e sai, você notará um certo alívio de todas essas coisas. Isso não é só por causa da água fria fluindo sobre o seu corpo e acalmando seus nervos, ou algo assim. Isso também está acontecendo, é claro. Além disso, existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Então, assim como você pode fazer uma limpeza com água para o corpo, você pode fazer uma limpeza com fogo para o corpo. Isso é o que a Kleshanashana cria. Se a pessoa que está fazendo isso for devidamente treinada, e se ela fizer da forma que isso deve ser feito, então, no momento certo, você verá que inicialmente é apenas fogo, mas a uma certa altura você subitamente sentirá uma liberdade, um certo alívio dentro de você, porque algo que estava preso a você foi embora. E quando vai além de um certo ponto, que você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento, quase 90% do sofrimento humano se deve exclusivamente a isso. É meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. A letargia vem do consumo excessivo de alimentos ou de pensamentos.
Alguém pode pensar como o consumo excessivo de pensamento traria letargia, embora todos possam entender que o consumo excessivo de alimentos definitivamente gera letargia. Bem, se você for consumido por pensamentos, você verá que não terá vontade de sair da sua cama. Eu não falei sobre pensar. Estou falando sobre o consumo excessivo de pensamento. Isso significa que o pensamento flui continuamente, sem seu esforço, sem seu foco, sem sua intenção. Uma vez que isso acontece, você verá, naturalmente você procura evitar a atividade física e, quando vai além de um certo ponto, você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento. Bem, existem nomes desagradáveis para descrever isso em termos médicos. É importante que haja uma certa dose de moderação no consumo de alimentos e na quantidade infinita de pensamento que pode acontecer. Pensar conscientemente e apenas consumir, ou viver do pensamento, ou ser consumido pelo pensamento, são coisas muito diferentes. Esta é uma triste realidade, que para muitas pessoas a distinção não é aparente. E o preço que a humanidade está pagando por isso não é um preço justo. As conclusões que você tira em sua mente podem impedir seriamente a sua capacidade de experienciar a vida. Quanto mais sólidas forem as suas conclusões, mais você se identifica com elas, mais a sua realidade psicológica parece ser existencial. Quase 90% do sofrimento humano é justamente isso. Você interpretou mal o seu drama psicológico como se fosse real. O drama é seu. Você pode interpretar da forma que você quiser. Se você é um bom diretor de drama, você o faz da maneira que você quiser. Caso contrário, ocorre por acaso. Bem, essa é a realidade da existência. Como ela é bela. Mas a maioria das pessoas escolhe viver em suas próprias mentes porque tiraram conclusões sólidas e não é mais uma escolha de onde vivem. É tempo de você viver nesse planeta, experienciar a beleza da criação e também a presença do Criador nessa criação. Apenas preste atenção suficiente a cada aspecto da criação e você verá nela a presença da fonte da criação. Isso é o que você precisa experienciar. O drama psicológico é o que você está criando. É insignificante demais em comparação com o drama existencial que está acontecendo aqui. Está na hora de você desfrutar disso. É meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. O fundamental, o aspecto mais fundamental que você precisa se encarregar é de não tirar conclusões. Se você não tirar conclusões, as portas da sua mente não se fecharão. Se você utilizar apenas o seu intelecto, ignorando outros aspectos da sua inteligência, você ficará confuso sobre cada pequena coisa da vida, porque o intelecto é um instrumento de corte, é como uma faca. Se você quiser dissecar, é um bom instrumento. Mas se você tentar costurar com uma faca, você ficará em trapos. Bem, é isso que a maioria dos seres humanos está experienciando agora, que eles estão utilizando um instrumento de corte para costurar, para juntar coisas. Bem, quanto mais esforço você fizer, mais despedaçados os seres humanos se tornarão dentro de si mesmos. Houve uma época em que dividiram o mundo, depois dividiram mais e mais. Você presenciou isso? Houve um tempo em que as pessoas podiam viver juntas. Existiam famílias na Índia onde tinham 400, 600 pessoas em uma família vivendo na mesma casa. Depois, aos poucos, tornou-se apenas pais e filhos e netos.
Hoje em dia, os avós se tornaram um pequeno problema, então os enviamos para outro lugar. Agora as crianças se tornaram um problema, nós as enviamos para outro lugar. E gradualmente, marido e mulher estão vivendo em casas separadas, encontrando-se aos finais de semana. Não é só isso, dentro de você mesmo, você se dividiu em muitas pessoas se cortando aos pedaços, porque esse é o processo de dissecação. Se você utilizar apenas o seu intelecto para todas as dimensões da vida, isso é o que você vai conseguir. Um dia você vai se tornar esquizofrênico. Sim. Então é importante que outras dimensões de inteligência ganhem vida dentro de você. Sem essas dimensões de inteligência estarem vivas, o seu coração não poderia bater, o seu fígado não funcionaria, o seu rim não funcionaria. Tudo isso não aconteceria. Isso não é feito pelo seu intelecto. Então existem dimensões de inteligência dentro de você que devem ser exploradas e reavivadas para a sua natureza consciente. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.